Bom dia a todos, esse é o programa Momento Econômico, uma produção da ANEFAC. A ANEFAC é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Todos vocês, internautas, podem participar do programa, identificam a tecla Participe no seu monitor, enviem as perguntas que a gente vai procurar responder ao longo do programa. O tema de hoje é o SIMP, o Sindicato das Indústrias Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo. O SIMP tem uma pesquisa que é feita pelo Datafolha. Essa pesquisa foi lançada inicialmente em março de 2013. Ela é realizada mensalmente e mostra o resultado, o cenário da categoria econômica e também é uma importante ferramenta para análise e atitudes de melhorias. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o professor Rogério Groff, diretor de Relações Institucionais do SIMP. Também é professor colaborador e membro do Conselho Pedagógico da Escola de Governo de São Paulo. O Rogério é graduado em Ciências Biológicas pela USP e em Gestão Pública pela FATEC. Rogério é formado em Políticas Públicas e possui formação de governantes pela Escola de Governo de São Paulo. Bom dia, Rogério. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Falar sobre esse tema é muito importante para os pequenos e micros empresários e a ANEFAC se sente honrada com a sua presença. Leite, muito obrigado. Quem agradece é o SIMP, eu também, Rogério. Obrigado pela apresentação, não só como diretor do SIMP, também como professor colaborador da Escola de Formação de Governantes, cargo que muito me orgulha. Estamos aqui para participar, colaborar e poder informar o cenário das micro e pequenas indústrias do Estado de São Paulo para a ANEFAC e para todos os seus internautas. Obrigado. Rogério, qual que é o papel do SIMP aqui? Vamos falar Estado de São Paulo, né? Qual é o papel do SIMP? Quando é que foi criado? Conta um pouquinho dessa história para nós. Conto sim. Bom, o SIMP foi criado na esteira da Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição é de 5 de outubro de 88, o SIMP é de dezembro de 88, né, que no seu artigo 170 da Constituição Federal dava tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas. Então, também por que não ter um sindicato para as micro e pequenas indústrias, no caso, empresas industriais? Então, surgiu lá em 88, ou seja, já estamos indo para o 26º ano de SIMP São Paulo, né? E o Estado de São Paulo foi o primeiro SIMP? O primeiro SIMP foi no Estado de São Paulo e hoje o SIMP faz parte também da ASIMP, que é a Associação Nacional do SIMP, que tem mais 12 estados da federação. Claro que o SIMP São Paulo é o mais atuante, até porque 40% das micro e pequenas indústrias estão no Estado de São Paulo. 40% do Brasil estão aqui? O Brasil inteiro está no Estado de São Paulo. Nós temos em torno de 285 mil micro e pequenas indústrias no Estado de São Paulo. Isso é 40% do Brasil, que deve ter em torno de 600 mil micro e pequenas indústrias. Essas 285 mil micro e pequenas indústrias do Estado de São Paulo são responsáveis por 1,5 milhão de empregos diretos, só no Estado de São Paulo. Você vê a força da micro e pequena indústria do Estado de São Paulo. A gente até brinca lá no SIMP, mas não é uma brincadeira, é uma brincadeira séria. Você pegar 1,5 milhão de trabalhadores, mais 285 mil empresas, né, que são 2 sócios mais ou menos por empresa, você vai ter uma carga de pessoas em torno de 2,5 milhões, quase 3 milhões de pessoas trabalhando. Isso é a população economicamente ativa, o dobro do que a do Uruguai, por exemplo. Se você for ver o tamanho da micro e pequena indústria do Estado de São Paulo. Porém, apesar de serem muitas, elas sofrem bastante. E o SIMP vem nesse caminho de tentar e fazer com que elas se juntem, se aglutinem, para, com a força do grupo, poder colocar políticas públicas, não só políticas públicas, com melhores condições para essas micro e pequenas indústrias no que diz respeito à qualidade do seu negócio, geração de lucro, geração de emprego, geração de renda para todo mundo. Nesse papel, sendo um pouquinho mais, como é que o sindicato ele atende mesmo o micro e o pequeno empresário, o pequeno industrial? E como ele pode usar o SIMP a seu favor para que o seu negócio possa crescer? Como é que é essa sinergia de um aspecto positivo? Como o SIMP atende o pequeno industrial? Se falar um pouquinho sobre. Sim.
Leite, o Simp atende de variadas formas. A gente tem que separar quem é representado e quem é associado. O associado é aquele que tem a carteirinha do Simp, que faz sua contribuição associativa e é associado porque quer estar junto ao Simp, né? Para esse a gente tem uma série de serviços que a gente presta, como por exemplo planos de saúde com preços melhores para ele, para os seus trabalhadores, para a sua família, uma série de outros serviços também, como assessoria jurídica, assessoria contábil e por aí vai. E tem também o representado. O representado também tem direito. O representado é aquele micro e pequeno industrial que não é associado ao Simp, mas que como categoria econômica é representado por nós. Aí nós fazemos uma série de trabalhos também e basicamente de colocação de políticas públicas para governo federal, governo estadual, no que diz respeito à melhoria de acesso ao crédito, por exemplo, melhoração em legislações tributárias, legislações trabalhistas e por aí vai. E também oferecemos alguns serviços que não são nem cobrados e são desenvolvidos para toda a categoria econômica e todo mundo que for ao Simp. Por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Simp fica aqui em São Paulo, né? O Simp, nós temos 2 sedes aqui em São Paulo, uma sede da presidência e uma outra subsede de atendimento mais geral. E aí tem no interior também? Temos uma subsede em Campinas, uma subsede em Bauru e uma subsede em Presidente Prudente, para poder fazer esse atendimento também. Só que na subsede de São Paulo, nós atendemos em torno de 400 empresas por dia. Para fazer o quê? Para fazer alteração contratual, abertura e fechamento de empresa. 400 empresas por dia. Por dia. E dá conta de atender todo mundo? Pequenininho, dá conta de atender todo mundo. Aliás, se alguém quiser abrir uma empresa ou mesmo fechar, que você sabe que fechar a empresa no país ainda é complicado. E é sempre indústria, sempre indústria. Nesse caso, qualquer tipo de empresa a gente faz atendimento lá. Serviços, o pequeno... Isso. Nós representamos só a micro e pequena indústria, mas alguns serviços nós disponibilizamos para todos. Interessante. Vou te dar o exemplo do Posto Avançado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Temos um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para fazer conciliação de questões cíveis. Por exemplo, até 100 salários mínimos, você, antes de entrar na Justiça, pode procurar o Posto Avançado do Simp, TJ, aqui na Estação Ana Rosa do metrô, e com mediadores treinados pelo Tribunal de Justiça, você é chamado a outra parte, você pode sair de lá com um acordo que já se transforma em título executivo, né, para poder desafogar a justiça para questões com valores até 100 salários mínimos. Isso não cobramos nada, é um atendimento que damos para toda a população, né? Então, o Simp atende micro e pequeno industrial, mas também atende toda a empresa, toda pessoa física e jurídica. Rogério, novidade boa, hein? A gente conhece o Simp mais pela pesquisa da Datafolha, que a gente olha e vai atrás de uma coisa e acaba descobrindo outra. É verdade, é sempre bom falar. Hoje o Simp, aqui do Estado de São Paulo, associados, aquele de carteirinha, quantos associados existem? Hoje temos 200 mil associados. 200 mil empresas? Isso, 200 mil associados, 200 mil empresas associadas que pagam contribuição associativa para ter acesso a uma série de benefícios que fazem parte do cartão Simp de benefícios. Do universo no estado, do total de microempresas, esses 200 mil representam quantos por cento? Temos 285 mil micro e pequenas indústrias no estado de São Paulo. E de microempresas são 2 milhões e 400, mas o Simp só representa legalmente como sindicato micro e pequena indústria. Simplesmente, ou seja, aquela indústria que tem entre 0 e 50 trabalhadores e que produz alguma coisa, que transforma alguma coisa, que é o conceito da indústria verdadeiramente. E é interessante que, olhando a pesquisa, vocês têm uma quantidade muito grande de empresas de 0 a 5 funcionários. É verdade. Você sabe, Leite, que o Simp deve ser provavelmente o único sindicato patronal que não só representa, como conhece toda a sua base de representação. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos quem são, quais são, o nome, endereço, telefone, e-mail, quantidade de trabalhadores de todos os nossos representados. Todos. E eu até sou responsável por isso dentro do sindicato. E a gente faz análises estatísticas de tempos em tempos para poder entender quem verdadeiramente são.
A grande maioria é entre 0 e 5 trabalhadores. A grande maioria é entre 0 e 5 E trabalhadores. quase sempre são empresas familiares. Muitas vezes até autoemprego. Quer dizer, ele era trabalhador de uma indústria em algum momento, se desligou por vários motivos, ou mesmo querendo ser empreendedor, e vai fazer aquilo que ele sabe fazer, né? Então ele monta uma pequena indústria, monta até na garagem de sua própria casa e por aí vai. E muitas vezes a própria família trabalhando, ele, a mulher, os filhos e tudo mais. Mas também, assim que ele precisa, ele começa a empregar. Por quê? Porque o micro e pequeno industrial ele não é intensivo em capital, ele é intensivo em mão de obra. Então ele só consegue produzir com mão de obra. Assim que ele melhora a sua quantidade de produção e tudo mais, ele é obrigado a contratar alguém para botar mais gente para trabalhar. Por isso que nós somos os grandes empregadores do setor industrial. A micro e pequena indústria em São Paulo, e aí eu posso projetar para o Brasil inteiro, emprega 62% de todos os empregos diretos na indústria do Brasil. E olha, com esse cenário, e eu olhei na pesquisa, né, e aquilo que a gente vê no Brasil, de um modo geral, para as pequenas, as imensas e as grandes empresas, e quando olha a pesquisa da pequena e micro, não muda muita coisa não, está todo mundo ali reclamando da carga tributária, esse enrosco da legislação trabalhista, juros que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E com toda essa situação, que não é nada, ela não encoraja alguém a abrir uma empresa, né? Por que ainda tem esses empreendedores e que ainda, esses brasileiros, que ainda querem ter o próprio negócio com toda essa confusão, essa dificuldade aí? Como é que vocês veem isso daí? Veja, Leite, hoje a gente não trouxe aqui, porque a gente está falando da 16ª rodada, que é de junho de 2014, mas em fevereiro, provavelmente fevereiro, quando completaram os primeiros 12 meses de pesquisa, como você falou, a gente começou em março de 2013. Foi feito um panorama da micro e pequena indústria, com os resultados das 12. E uma das questões era exatamente essa. Primeiro, a questão da formação desse micro e pequeno industrial. 60% é ensino superior. Quase 60% é ensino superior. 60%? Só em torno de 12% tem ensino fundamental. Médio e superior dá 75%, quase 80%. Então, assim, tem ensino superior. Então, o cara com uma formação importante, interessante. Isso é bom. Num país que tem educação média da população em torno de 8 anos, ele tem ensino superior. Então, ele é um diferenciado. A gente sempre imaginou também que um empreendedor era aquele cara que foi desligado da empresa e, por não saber fazer outra coisa, não ter oportunidade de trabalho, ele abriu a sua própria indústria. Também não é verdade. A pesquisa que depois no site nosso www.simp.org.br também está disponibilizado. Na verdade, ele quis abrir sua própria indústria. E com todas as dificuldades que você tem falado, e a gente também tem demonstrado nas pesquisas e tudo mais, hoje ele se considera numa situação melhor do que aquela de quando ele era empregado. A nossa pesquisa ainda não conseguiu identificar o porquê disso. Talvez por poder comandar o seu próprio negócio, comandar a sua própria vida, ainda não sabemos. A questão, e você tem razão, é que desde março de 2013, e hoje estamos completando 16 meses de pesquisa, a situação dos micro e pequenos industriais do Estado de São Paulo vem ficando cada dia pior no que diz respeito. Investimentos e o índice de confiança tem caído bastante. Totalmente. É uma pequena parcela que informou a melhora, né? É uma pequena parcela, e aí a gente tem que entender quem é a micro e pequena indústria também. Ela é muito heterogênea, né? Até no que diz respeito a atividades industriais, né? Então ela pode ser desde uma microempresinha industrial que costura sapato na região de Franca. Você tabula pelo micro e pequeno, pelos funcionários ou pelo faturamento? Não, em termos de representação sindical é por trabalhadores, não é por faturamento, é por trabalhadores. Até 5, se ele fatura 100 mil, ele é micro. Na verdade, de 0 a 9 é micro, de 10 a 50 é pequena. Tá. No que diz respeito à representação sindical. Então é pela quantidade de pessoas. Exatamente. Independente de quanto cada um fatura. Independente de quanto cada um fatura. É claro que por conta da legislação, do super simples,
A micro é aquela que fatura até R$360 mil por ano, e a pequena é aquela que fatura até R$3.600.000 por ano. Exato. E na penúltima reforma, porque agora estamos no período da reforma nova da lei complementar, que foi a sanção da Presidência da República e tudo mais, isso não se modificou, mas hoje também permite-se ao pequeno e ao micro que tenha o dobro de faturamento, sem sair do simples, desde que seja para exportação. Veja, está na legislação, mas isso é uma impossibilidade, porque micro e pequeno no Brasil não exporta verdadeiramente. Na pesquisa vocês têm uma parcela muito pequena, né, que exporta. A gente até está tirando da pesquisa, por quê? Porque, veja, vou te dar alguns números, Leite, para você e para os internautas. Nós somos 97% das empresas do país, aí eu estou falando de micro e pequena indústria, 97% das indústrias são micro e pequenas, responsáveis por 62% dos trabalhadores, por 25% do PIB e só por 2% da exportação. Ou seja, os números vão caindo. Muita empresa, muito emprego, mas o faturamento já não é, né, tão importante. É importante porque é 25% do PIB, mas poderia ser muito maior. Se a gente comparar com países como, por exemplo, a Alemanha, as micro e pequenas indústrias respondem por 50% do PIB industrial. Né? Isso é verdade. 50% do PIB industrial é micro e pequena indústria. Na Coreia também. Estou falando de alguns países, posso falar de vários, até nos Estados Unidos também. Né? É parte do programa do presidente Barack Obama de incentivo ao emprego, incentivar a criação de micro e pequena empresa, porque ele sabe que é o grande colchão social. Que eu acho correta, porque eu vejo que vocês, na última pesquisa, a quantidade de associados, ou da quem participou, do interior é muito grande. Muito grande. E agora entendo porque vocês têm essas subsedes aí no interior. Uma das coisas que eu ia te perguntar, a gente acabou falando, que era o perfil do empreendedor, e você colocou. Antes da gente encerrar o primeiro bloco, como eu vi que vocês colocaram alguma coisa do importado, e também que a grande maioria cita que o importado atrapalha o negócio dele, ou o produto dele. E esse atrapalhar é na vertical. Até quem fatura 1 bi por ano tem a dificuldade. Sim. Porque o importado chega mais barato, naquele país eles têm uma taxa de juros diferenciada, não tem essa Selic de 11%, às vezes os juros é 2 ou 3 ao ano, que a gente só consegue BNDES, e outras cargas, outros risco do país, enfim, tudo aquilo diminui o custo. Então ele chega aqui mais barato e melhor. Antes de encerrar, o que vocês veem do futuro em relação ao importado atrapalhar o micro e pequeno empresário? Veja, Leite, ninguém é contra produto importado, e ninguém é contra importação e exportação, e ninguém é a favor do fechamento do mercado. Isso é passado, não dá certo, sabemos disso. Porém, a micro e pequena indústria precisa de reais condições competitivas para poder competir com produto importado. E da porta para dentro, normalmente a indústria ela é bastante competitiva. A questão é da porta para fora, né? E aí também a gente compara com alguns países, não vou nem falar de China, mas de outros países, né? Mas pegando o caso da China, por exemplo, a questão do câmbio. O câmbio da China, ele é sobrevalorizado de maneira, desvalorizado de maneira artificial, né? Então ele já sai de lá com 30%, 40% de vantagem sobre as outras moedas no mundo, o que já é uma questão complicada de você poder concorrer, no que diz respeito a preço. Outra coisa é legislações, que são avanços do Estado Democrático de Direito, né? Legislação ambiental, legislação trabalhista, precisa modificar, precisa melhorar, precisa modernizar, ok. Mas você tem uma rede de proteção social e ambiental que também gera custos para o produto nacional. No pequeno prazo, nós não vemos assim, acontecimentos que melhorem a competitividade do produto nacional fabricado no Brasil, por conta das dificuldades fiscais também colocadas aqui e por conta imaginamos que os incentivos que vêm sendo dados não são suficientes para fazer com que o produto nacional seja competitivo no mercado internacional. O que a gente vê no mercado nacional e no mercado internacional, só para te dar um exemplo, em 2006, as máquinas injetoras, estou falando de máquina injetora de plástico, não são maquininhas quaisquer, chegavam no Brasil com o preço final aqui menor do que o peso dela em ferro fundido.
Então, é uma loucura. Como é que você compete com uma coisa dessas? Olha, depois a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo eu vou dar um exemplo também sobre isso daí. Pessoal, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você! Barão das Poltronas leva a você uma grande variedade em poltronas, com designs arrojados e personalizados. Além das poltronas, trabalhamos também com tapeçaria em geral, com ótimos valores. Estamos na Rua Campo Belo, 160, na Vila Alpina. Ligue 2628 3725. Venha conhecer Barão das Poltronas. E você que já nos prestigia com a sua audiência no blog do corretor, você gerente, você corretor, agora você tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Geração Z, programa Segura Brasil. Estamos de volta com o programa Momento Econômico, produzido pela ANEFAC. Lembrando que vocês podem participar com o botão Participe no seu monitor. Hoje nós estamos falando do SINP e a pesquisa que é a 16ª pesquisa do indicador de atividade da micro e pequena indústria do estado de São Paulo. E o nosso convidado hoje é o Rogério. E voltando a falar agora da pesquisa, Rogério, como é que isso começou? Por que vocês fizeram já o ano passado, né, março de 2013? Como é que surgiu a necessidade de fazer? Como é que foi a montagem disso daí? E quem usa, né? Quem lê, se o pequeno microempresário, o seu associado, se ele olha essa pesquisa, como é que isso ajuda nas decisões de fazer ou de não fazer? Enfim, fala um pouquinho de como nasceu essa pesquisa e como você está usando. Tá ótimo, Leite. Você sabe, o SINP, como dito aqui, representa a micro e pequena indústria no estado de São Paulo. E claro que com a nossa experiência, a gente cada vez mais vinha conhecendo quem são os micro e pequenos industriais e as micro e pequenas indústrias no estado de São Paulo. Eu mesmo aqui te falei que sabemos onde estão, quem são, quais são, qual o tamanho delas, uma a uma no estado de São Paulo. Porém, sempre quando se dizia sobre micro e pequena empresa, e no caso específico de micro e pequena indústria, sempre era eu acho, eu penso, eu ficava no achismo. Mesmo com a nossa experiência, era com conhecimento empírico, quer dizer, não se sabia verdadeiramente quem era e como pensava e qual a realidade do micro e pequeno industrial. Então decidimos, isso no ano retrasado, na verdade, aí claro que fez parte de uma pesquisa de institutos e tudo mais, conversações e tudo mais, para poder conhecer cientificamente quem é a micro e pequena indústria do estado de São Paulo, quem são os micro e pequenos industriais do estado de São Paulo, o que eles pensam, as suas dificuldades e as suas reais condições.
E não por acaso fechamos uma parceria muito exitosa até agora com a Datafolha e começamos, como você mesmo disse, a pesquisa em março de 2013. Primeiro fizemos um contrato de 12 meses, mas já renovado e pretendemos que se renove por um bom tempo, porque esse é um caminho sem volta. Vocês contrataram o Datafolha, né? Contratamos o Datafolha. Que é uma grande, porque tem credibilidade, então é uma pesquisa que a gente olha e acredita. É verdade. Olha, parabéns, hein? É verdade. Pela decisão. E muito interessante, porque assim, primeiro, é uma pesquisa... Não estou defendendo o Datafolha, Não. é que ele tem credibilidade. A questão da qualidade e da credibilidade. E o Datafolha foi escolhido justamente por isso, e nossas reuniões técnicas sempre foram muito bem feitas, muito bem conduzidas por eles, é claro, para poder entender o que a gente precisava, o que a gente queria entender da micro e pequena indústria do estado de São Paulo. E veja, é uma pesquisa totalmente auditável. Quem quiser entender o porquê, o da onde, é totalmente auditável, o SINP não tem nenhuma influência sobre ela. É claro que, por exemplo, as questões a serem perguntadas são definidas em conjunto com o SINP, porque é aquilo que a gente quer entender do micro e pequeno industrial, né? Para poder, inclusive, ajudar ajudar no sentido não de vamos ajudar o coitado, mas de melhorar a qualidade do negócio do micro e pequeno industrial do estado de São Paulo. Que é um jogo de ganha-ganha. Ganha o Estado, ganha a geração de emprego. Exatamente. É um jogo de ganha-ganha. Exatamente. As nossas pesquisas são disponibilizadas no site, que é o www.simp.org.br, e incentivadas a sua leitura através do nosso programa de TV também, que vai ao ar, que não é concorrente de vocês, porque a Olha a Vez da Pequena Empresa é direcionado para micro e pequeno empresário do Brasil inteiro. E hoje nós temos em torno de 600 mil cliques. Vocês têm um Tuma também lá no seu programa? Então é difícil concorrer, hein? E temos em torno de 600 mil acessos às pesquisas por mês. Que aí não dá para saber se é só micro e pequeno empresário, mas provavelmente uma grande parcela de micro e pequenos empresários, notadamente os industriais, tem acessado às nossas pesquisas. Além disso, nós encaminhamos a nossa pesquisa também aos legislativos, estadual, municipal daqui de São Paulo e federal, também aos executivos. O que eu quero dizer com isso Presidência da República e seus ministros, Secretaria-Geral da Presidência da República também, governador também daqui do Estado de São Paulo e secretário do Estado de São Paulo diretamente para eles também poderem verificar que tem dificuldades, quais são as dificuldades, quais são as melhores, quais políticas que podem ser implementadas para o micro e pequeno industrial daqui do Estado de São Paulo. E, como eu disse, é um retrato do que acontece no restante do país. Você comentou, o governador ou mesmo secretário de Estado aqui no Estado de São Paulo, eles participam, eles se envolvem, eles veem esses trabalhos do SINP. Como é que é esse relacionamento? Eu posso te falar porque assim, nós mandamos todo mês para eles e fazemos o follow-up para ver se isso realmente chegou. Alguns secretários já nos respondem rapidamente. Casa Civil, por Muito exemplo. Obrigado. Casa Civil, por exemplo. Quer dizer que o doutor Saulo de Castro, que acabou de assumir, tem que estar olhando aqui o SINP. Tem que estar olhando. João Carlos Meirelles também mandamos. Governador Geraldo Alckmin também. Imagino que o governador, por sua agenda, ouça mais o que os secretários lhes falam, mas também presidenta Dilma Rousseff. Pelo que a gente conhece do governador, ele teve no jantar nosso da NEFAC, ele lê tudo. Eu sei disso. E tem uma memória, então disso. ele grava. Essa pesquisa pode ter certeza. E para o governo federal também mandamos, desde o Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, Planejamento, Secretaria-Geral da Presidência da República e a própria Presidência da República também. Agora, depois que vocês começaram lá em março do ano passado, a pesquisa, vocês conseguiram já identificar alguma melhora para esses empresários, para essas empresas, que a pesquisa possa ter, direto ou indiretamente influenciado? Já deu para sentir isso? É uma coisa tangível? Como é que você vê isso? Algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo agora que aconteceu. Na verdade, acabou de ser aprovado no Senado semana passada e está indo para a sanção da Presidência da República. Vamos ver se passa tudo, se vai ter veto ou não. O fim da substituição tributária para uma série de produtos fabricados pela micro e pequena indústria.
veja, ninguém é contra a substituição tributária no que diz respeito ao total de empresas no país, porque facilita a arrecadação, diminui a sonegação e tudo mais. Mas para a micro e pequena indústria, ela afeta muito fortemente o caixa da micro e pequena indústria, porque ela é obrigada a recolher ICMS antes de vender, né? Então ela já tem dificuldade com capital de giro, tem dificuldade com linha de crédito, ainda tem que pagar imposto antes de vender no ICMS. E que vai contra a legislação nacional, porque a Constituição Federal dá como tratamento favorecido diferenciado micro e pequena empresa no que diz respeito à legislação tributária. E a gente colocava essa dificuldade de capital de giro aqui, e isso já é uma modificação que espero que seja implementada na nova Lei Complementar 123, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Mas a gente ainda tem uma séria dificuldade de convencimento. Está muito difícil esse relacionamento com o poder público para essas melhorias? Difícil, eu vou te dar um exemplo. Agora está saindo o novo Refis, né, que é o refinanciamento. Na legislação do Refis não tem problema algum, porém na regulamentação da Receita Federal com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que regulamenta, um dos primeiros artigos é retirar a micro e pequena empresa da possibilidade de Refis. Ou seja, boa pergunta. Micro e pequeno empresário não pode não conseguir pagar imposto. Ele deve do mesmo jeito. Ele quer pagar. Que só leva desvantagem por ser pequeno. Exatamente, ele quer pagar, só que não tem como, porque a Receita Federal tira a micro e pequena empresa da possibilidade de Refis, que é uma nova briga que a gente está entrando agora. Micro e pequena não gera emprego? Pois é. Paga imposto? Pois é. Está produzindo aqui? Ele não é sonegador. Não entendo. Exato, ele não é sonegador. Ele só não conseguiu pagar o imposto, que é uma coisa que não é crime, ele não conseguiu pagar. A gente estava falando antes que você, na atividade empresarial, você tem crise, é normal. Claro. Você pode ter crise, é uma recuperação, renegociar. Não vale, é fraude. Não vale atitudes ilegais, enfim, tudo isso daí. Em condições normais, você trabalha direitinho, tudo. O seu negócio pode ter uma crise, exatamente, uma demanda menor, coisas que às vezes está fora do seu controle. Então veio a crise. Sentar e renegociar com o banco, com os seus credores, faz parte do business, inclusive com o poder público. Claro. Como é que eles estão tirando? Claro, pois é. Essa é uma nova briga que, inclusive, eu chamo todos os micro e pequenos industriais para estarem junto conosco. Eu acho que a união aí vai fazer a diferença. Exatamente. Por isso que o símbolo do Simples são as abelhinhas, né? Tem razão. Porque uma micro e pequena indústria sozinha tem muito pouca força, mas 285 mil no Estado tem força. Olha, é só lembrar, você falou, a gente tem atividades no Simples das micro e pequenas que é equivalente ou maior do que um país como o Uruguai. Nós estamos falando de um Uruguai aqui dentro, não é uma cidadezinha, nada, tem expressão. Exatamente. Agora, eu queria falar, o assunto chato, que é dívida e taxa de juros. Todos nós sabemos, o Banco Central manteve os 11%, a Selic. Bom, e daí? Que é que isso acontece? Bom, primeiro que não muda nada, continua a mesma taxa. Se não muda nada, a taxa média de uma captação é em torno de 20% ao ano. Se um empresário faz uma captação de 20% ao ano, a taxa de retorno dele tem que ser acima de 20%, 25% para dar uma margem. E não é fácil no país hoje você ter uma atividade com 25% de retorno. Para o microempresário, pelo que eu olhei na pesquisa, eu acho que deu para ver que a dificuldade é maior. Tá? Então, eu estava olhando aqui na pesquisa de vocês, o endividamento ele está afetando 44% dos empresários. Verdade. Né? E também, pelo que deu para ver, esses são os índices mais altos já registrados na pesquisa de vocês. É o recorde. Tá. Como é que vocês estão vendo isso daí e quais são as causas desse endividamento elevado? E mais ainda, o que é que vocês estão enxergando para frente? Se isso vai aumentar? Como é que vai ser esse problema aí? Claro. Bom, veja, realmente é índice recorde histórico, né? Inclusive atrelado a dificuldades de queda do faturamento, que o faturamento está caindo da afetando as médias e grandes estão com a mesma situação. Também, é claro, afetando a lucratividade, que você está faturando menos, está lucrando menos também.
o que afeta diretamente capital de giro, também, né? E endividamento, causando endividamento, também, né? Atrelado a uma coisa muito ruim também, que é a falta de linha de crédito para capital de giro. Quando eu falo linha de crédito pagável. Você sabe muito bem, Leite, né? Então, que não seja usar o cheque especial. Então, aí a gente vê que é uma das coisas que a pesquisa mostrou. Muitas empresas no cheque especial. Que é um cenário muito ruim. Quase 8% ao mês. 15% de cheque especial, uma porcentagem, acho que em torno de 10% com empresas, ou seja, provavelmente factoring, e por aí vai, ou coisa pior. Factoring é 4% ao mês, pelo que a gente vê, dá mais 50% ao ano. Uma loucura. Não tem nada que sobreviva, que dê uma taxa de retorno acima de 20% já é uma loucura, imagina 50%. Exatamente. E só 33%, ou seja, 1/3, estão conseguindo linhas de crédito pessoa jurídica, linhas de crédito que imaginamos mais pagáveis, né? Mais decentes para poder continuar o seu negócio. O Simp tem alguma, não que seja assim um privilégio, não é essa a intenção da pergunta, mas ele tem algum convênio, algum ajuste com o BNDES da vida, um Desenvolve SP, te falei, o Milton, presidente do Desenvolve, esteve com a gente, muito aberto a isso, para que, como diz as abelhinhas juntas, o Simp poder negociar com eles linha para esses microempresários e que eles tenham entre vocês também uma ajuda técnica e às vezes não vai... vocês têm alguma coisa parecida com o BNDES, Desenvolve SP ou alguma coisa? A gente tem convênio com o Desenvolve São Paulo, já encaminhamos uma série de empresas para... Não sou eu que faço isso dentro do Simp, é um outro diretor, na verdade um gerente do Simp, de novos negócios, o Jorge Dói, quem quiser inclusive pode procurá-lo diretamente no Simp, ele que encaminha, faz os pré-projetos e tudo mais. A gente também já fez negociações com o Banco do Brasil, BNDES e tudo mais. É claro que estamos abertos, por exemplo, a um grupo de micro e pequenos industriais de poder fazer um projeto em conjunto, colocar em contato e assessorar da melhor maneira como fazer isso. Algumas questões já vêm sendo melhoradas, por exemplo, BNDES para investimento de maquinário e tudo mais, você tem um cartão BNDES para micro e pequena empresa, funciona muito bem. A questão de empréstimo para capital de giro é que o BNDES ainda não consegue fazer muito isso para micro e pequena empresa. Eles têm uma dificuldade para investimento, já facilitou enormemente. Agora, o Simp faz toda a assessoria sim, é só procurar a gente via site ou via telefone que a gente encaminha da melhor forma. Eu imagino, Rogério, a gente já está encerrando o assunto, eu imagino que, como eu falei, a NEFAC, né, nosso perfil, quem são os nossos associados? O executivo de finanças, administração e contabilidade. Então a gente sempre ressalta qual é a importância da contabilidade nas empresas. Muito grande. Empresa de 2 pessoas, você não consegue fazer uma boa captação, você não consegue fazer alguma coisa parecida se você não tiver um balanço, uma contabilidade correta que não te induz a decisões erradas, né? E que dê credibilidade quando você vai fazer a captação. Essa é uma das situações importantes. E do nosso lado, o recado que a gente gostaria é que vocês, microempresários e pequenos, têm aí uma força muito grande no Simp para facilitar a solução dos problemas que vocês possam ter. Principalmente, a gente viu pela pesquisa, inadimplência, verdade. Captação, onde vocês vão fazer captação em empréstimos pessoais, de parentes, até isso não chegou façam isso na pesquisa. E vocês poderiam fazer de uma forma diferente. Então, pelo que a gente ouviu hoje do Rogério e pelo que a gente conhece, tem uma força imensa, uma ajuda muito grande o Simp e cabe a vocês poderem usar. Rogério, suas considerações finais antes que a gente agradeça mesmo a sua presença. Eu só tenho a agradecer a NEFAC, a você, Leite, pela oportunidade. E é isso, procurem o Simp. Não façam escolhas erradas, micro e pequenos industriais. Leiam nossa pesquisa, entendam o que está acontecendo com todos os seus pares, nos procurem para que nós possamos contribuir para a melhoria do seu negócio. Eu agradeço de novo, muito obrigado. Obrigado ao Simp pela presença do Rogério. Queria só lembrar que, como a NEFAC, nós temos amanhã uma reunião técnica de sustentabilidade
que é o Pacto Global e Gestão de Fornecedores, e 2 reuniões técnicas sobre o CPC 25, Posicionamento do Risco Jurídico, no dia 29 de julho no Rio de Janeiro, e outra no dia 30 de julho em São Paulo. E no dia 31 de julho, a ANEFAC realiza no Rio de Janeiro a palestra Cenários para 2015. Quem quiser participar, por favor, vai ser uma honra recebê-los. Entre no nosso site. Obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado, Rogério. Obrigado.